Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 1 a 18, o seguinte: Cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Então, ela correu, na hora, até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Quase sem fôlego, ela informou: Tiraram o Senhor do sepulcro. Nós não sabemos onde o puseram. Versículo 3. Pedro e o outro discípulo imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar, viu lá dentro as peças de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois dele, entrou no sepulcro, observou as peças de linho deixadas ali e o lenço usado para cobrir a cabeça de Jesus. Não junto com as peças de linho, mas separado delas, cuidadosamente dobrado. Então o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Versículo 11 diz: Maria não voltou, ficou do lado de fora, ficou chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos sentados ali, vestidos de branco, um do lado da cabeça, outro do lado dos pés, onde o corpo de Jesus havia sido deixado. Eles disseram a ela: Mulher, por que você chora? O versículo 13 diz: Eles levaram meu Senhor, disse a mulher, e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, virou-se e viu Jesus parado, mas ela não o reconheceu. O versículo 15 diz: Jesus disse: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela pediu: Moço, se você o levou, diga-me onde o pôs, para que eu possa cuidar dele. Jesus disse: Maria. Virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá a meus irmãos e dê este recado: Eu subo para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos: Eu vi o Senhor, e relatou tudo o que tinha ele dito. Meu irmão, minha irmã, depois de passar por uma semana de reflexão sobre a morte, a crucificação e a morte do Senhor, chegamos ao domingo, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, um domingo maravilhoso. E nós vemos nos relatos da Páscoa os evangelistas narrarem de diversas formas as experiências de encontro dos discípulos com nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Mas nesse texto aqui de João, capítulo 1, nós podemos nos deter mais concretamente no encontro entre Jesus e Maria Madalena, uma seguidora do Senhor, narrado pelo evangelista João. É muito interessante observarmos aqui os elementos que compõem esta cena, né? O tempo, o lugar, os agentes e a ação. Diz o texto aqui que no primeiro dia da semana, bem de madrugada, né? Quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo
e viu que a pedra tinha sido retirada do lugar. Tanto Maria Madalena como todos nós, quando perdemos alguém que amamos, nós sentimos um intenso desejo de recuar no tempo para estarmos junto daquela pessoa amada e retê-la conosco pelo maior tempo que pudéssemos, não é verdade? O fluxo narrativo dessa cena nos introduz a compartilhar da hora zero da salvação, ou seja, a participarmos da transição desde o momento da morte para o momento da vida, da escuridão para a luz. O texto diz que era bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Então, neste primeiro versículo, nós vemos aqui Maria Madalena tomada pelo luto, e isso lhe impede de compreender a ressurreição. Os dois primeiros verbos diz que ela foi, e o segundo que ela viu. Então, esses verbos movimentam já o posterior desenlace, pois descrevem a chegada de Maria Madalena ao sepulcro e a descoberta do túmulo vazio. A seguir, nós temos mais dois verbos, não é? Mais dois verbos que nos situam na expectativa de um novo encontro. E o Senhor diz para ela: corre e vem. Não é? Corre até Pedro e o discípulo amado e lhes diz, tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Versículo 2. Maria aparece ainda bem confusa. A nossa formação religiosa parece deter-se na crucificação do nosso Senhor e deixar por entendida a experiência da ressurreição. Nessa ótica, a confusão de Maria perante os sinais da ressurreição torna-se sinal para sairmos do costume ritual, dos chavões e adentrarmos na experiência da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Maria considerava o cadáver de Jesus como se fosse o Senhor Jesus, e por isso ela retornou até o sepulcro. Maria Madalena, havia ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando, é o que diz o versículo 11. Ela ficou do lado de fora chorando, e enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. O primeiro momento dela é de desilusão, choro, tristeza, abatimento. A descrição do estado de ânimo de Maria Madalena, quando diz que ela chora, reafirma a incompreensão diante dos acontecimentos, pois ela ainda estava presa à ideia de que a morte é o fim de tudo. Muitos têm essa ideia. Certamente o sepulcro vazio é uma prova de que Jesus não está mais ali. Porém, ainda não é a evidência, não traz a ela a convicção definitiva da ressurreição de nosso Senhor. Foi um momento de muita confusão mental para aquela mulher. Entretanto, nos chama a atenção a repetição do movimento. A Bíblia diz que ela se curva, para ver dentro do túmulo. E ela vê os anjos, Logo se vira para fora e aí ela vê Jesus. Porém, ela não o reconhece, ela pensa que se trata do jardineiro. Ou seja, Maria Madalena ainda não entendeu a aparição. De fato, ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, como diz aqui o versículo 9. Seguindo o brevíssimo diálogo entre Jesus ressuscitado e Maria Madalena, podemos notar o processo de saída à luz de Maria, pois ela estava submersa na tristeza e na desesperança e não percebe que a vida é que vence a morte e não o contrário. Por isso, quando Jesus lhe pergunta por que ela chorava e quem ela buscava, ela está mais ainda no escuro e não o reconhece. Não reconheceu o Senhor.
Então diz o versículo 16, que ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. O tom do diálogo agora é pessoal. Maria, né? Jesus se refere a ela. A quem procurais? Imediatamente Maria Madalena deixa de observar o túmulo e fixa o olhar no brilho do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, agora ressuscitado, o seu mestre. Em nenhum momento Jesus se impôs, porém deixando-se encontrar, deixando-se identificar, tenta responder às aspirações e às inspirações mais profundas do discípulo, naquele caso, da discípula Maria Madalena. E ela se encontra com Jesus vivo, o início da nova criação. E a experiência de ser amada e acolhida como discípula a fortalece para ir resolutamente anunciar e testemunhar o Cristo ressuscitado. Versículo 17 diz, vai dizer a meus irmãos, subo ao meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. E o texto diz que Maria Madalena foi, e assim ela se tornou a primeira missionária na pregação e no ministério de anunciar Cristo, o Senhor. Versículo 18 diz, eu vi o Senhor e contou que o que ele havia dito a ela. Pois bem, o caminho percorrido por Maria Madalena é o caminho da fé. É o caminho que passa pela crise para chegar a ver, face a face, o Cristo ressuscitado. Existem experiências nas nossas vidas que, pelo seu impacto, jamais serão esquecidos. O encontro ao amanhecer é uma destas que marcaram os discípulos desde o começo. A partir de então, eles caminhariam, numa relação de intimidade e de convivência no amor com o Cristo ressuscitado. Não o Cristo morto, crucificado, mas o Cristo vivo, ressuscitado. Como Maria Madalena, devemos nos alegrar, pois Cristo está vivo e está presente entre nós. Verdade. E seja de noite ou ao amanhecer, o Cristo ressuscitado nos segue, nos acompanha, chamando cada um de nós pelo nome e nos esperando no amor. Jesus Cristo confia em nós como confiou em Maria e em tantos outros discípulos e discípulas. Por isso, ele nos envia a tecer relações de vida nova e a superar as ideologias de morte do capitalismo monopolista que domina o nosso tempo, a humanidade de hoje. Portanto, devemos nos deixar interpelar pela experiência de Maria Madalena e que no Espírito Santo possamos hoje, como ela, dizer, eu vi o Senhor. Desejo a você e a sua família, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, uma feliz Páscoa. Deus abençoe a todos.